Respeito. Você já parou para pensar no que realmente significa? Não é algo que você pode exigir ou implorar. É algo que você conquista. E isso só acontece quando você vive com ética, firmeza e, acima de tudo, se valoriza. Mas e se eu te dissesse que, talvez, você esteja sabotando seu próprio respeito? Sei que pode ser difícil ouvir isso, mas é necessário. A verdade é que a maioria das pessoas não vai te respeitar. Não importa o quanto você tente. Você pode ajudar os outros incansavelmente, dar o seu melhor todos os dias, e ainda assim sentir que não está sendo reconhecido. E por quê? Porque o respeito não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você é. É construído com base nos padrões que você pratica todos os dias, de maneira consistente. Deixe-me te contar algo que aprendi da maneira mais difícil. Por muito tempo, eu achava que ser sempre agradável, estar disponível e ajudar todo mundo seria o suficiente para ganhar respeito. Mas sabe o que isso fez? Apenas me transformou em alguém facilmente manipulável. Não era valorizado, porque eu mesmo não me valorizava. Chegou o momento em que percebi que tudo começava em mim. Enquanto eu mantivesse certos comportamentos, jamais seria respeitado. Quando parei de buscar aprovação e comecei a olhar para mim mesmo com respeito, o mundo ao meu redor mudou. Aqui está uma verdade que talvez você ainda não tenha percebido. O respeito começa dentro de você. Se você não se valoriza, como pode esperar que os outros o façam? É hora de encarar essa realidade. Não dá mais para esconder atrás de desculpas ou hábitos que sabotam sua confiança e sua imagem. Hoje, quero falar sobre isso, sobre os comportamentos que destroem o respeito que você tanto deseja. Quero te mostrar como sair desse ciclo e construir uma vida onde você seja reconhecido, não por implorar por isso, mas porque você se tornou alguém digno de admiração. A jornada começa agora. E o primeiro passo é enfrentar a verdade. Vamos juntos. Respeito. Você já parou para pensar no que realmente significa? Não é algo que você pode exigir ou implorar. É algo que você conquista. E isso só acontece quando você vive com ética, firmeza e, acima de tudo, se valoriza. Mas e se eu te dissesse que, talvez, você esteja sabotando seu próprio respeito? Sei que pode ser difícil ouvir isso, mas é necessário. A verdade é que a maioria das pessoas não vai te respeitar. Não importa o quanto você tente. Você pode ajudar os outros incansavelmente, dar o seu melhor todos os dias, e ainda assim sentir que não está sendo reconhecido. E por quê? Porque o respeito não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você é. É construído com base nos padrões que você pratica todos os dias, de maneira consistente. Deixe-me te contar algo que aprendi da maneira mais difícil. Por muito tempo, eu achava que ser sempre agradável, estar disponível e ajudar todo mundo seria o suficiente para ganhar respeito. Mas sabe o que isso fez? Apenas me transformou em alguém facilmente manipulável. Não era valorizado, porque eu mesmo não me valorizava. Chegou o momento em que percebi que tudo começava em mim. Enquanto eu mantivesse certos comportamentos, jamais seria respeitado. Quando parei de buscar aprovação e comecei a olhar para mim mesmo com respeito, o mundo ao meu redor mudou. Aqui está uma verdade que talvez você ainda não tenha percebido. O respeito começa dentro de você. Se você não se valoriza, como pode esperar que os outros o façam? É hora de encarar essa realidade. Não dá mais para esconder atrás de desculpas ou hábitos que sabotam sua confiança e sua imagem. Hoje, quero falar sobre isso, sobre os comportamentos que destroem o respeito que você tanto deseja. Quero te mostrar como sair desse ciclo e construir uma vida onde você seja reconhecido, não por implorar por isso, mas porque você se tornou alguém digno de admiração. A jornada começa agora, e o primeiro passo é enfrentar a verdade. Vamos juntos. Eu passei por isso. Lembro de uma época em que eu estava sempre reclamando. Se algo não dava certo, a culpa era do meu chefe, do tempo,
das circunstâncias. Eu até achava que, ao justificar meus erros, estava me livrando da culpa, mas o que realmente estava fazendo era construir uma imagem de alguém capaz de assumir a responsabilidade. Não era só minha carreira que estava estagnada. Minha vida como um todo estava sendo impactada. Quando eu parei de reclamar e comecei a buscar soluções, a mudar minha mentalidade, tudo começou a mudar ao meu redor. As pessoas começaram a confiar mais em mim, a me dar mais responsabilidades, porque agora eu estava agindo como alguém que sabe que pode fazer a diferença. Aqui está o ponto crucial. Se você quer ser respeitado, a mudança começa dentro de você. E a primeira mudança que você precisa fazer é parar de reclamar. Isso é um hábito poderoso. Um hábito que, quando cultivado, transforma não apenas sua visão de si mesmo, mas a forma como o mundo te enxerga. Quando você toma a decisão de parar de reclamar e começa a assumir a responsabilidade pela sua vida, você passa a ser visto como alguém forte, alguém que tem controle sobre as circunstâncias, e não como alguém que vive à mercê delas. A próxima vez que você se pegar em uma situação onde a reclamação é a sua primeira reação, respire fundo. Pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer para melhorar isso? Como posso agir de maneira diferente para que essa situação não se repita? Essa simples mudança de mentalidade vai transformar sua forma de viver e, consequentemente, a maneira como as pessoas te respeitam. Por fim, lembre-se, não é sobre ser perfeito ou ter controle sobre tudo. A vida vai sempre ter seus altos e baixos, mas o que você pode controlar é a forma como você reage a tudo isso. E quando você parar de reclamar e começar a buscar soluções, o respeito virá naturalmente. Primeiro, de você para você mesmo e, em seguida, do mundo ao seu redor. Procrastinação. Todo mundo já ouviu falar dela. E talvez até tenha sido vítima dela. Aquele impulso de adiar o que precisa ser feito, de colocar as coisas para depois, de sempre achar uma desculpa para não agir agora. Sei que, em algum momento, você já se pegou nessa armadilha. Eu mesmo já estive lá, e sei o quanto é difícil sair desse ciclo. A procrastinação começa com pequenas decisões, quase imperceptíveis. Posso fazer isso amanhã. Agora não é o momento certo. Ou ainda, estou muito cansado, vou deixar para depois. Essas justificativas parecem inofensivas, certo? Mas, com o tempo, elas se acumulam, se transformam em hábitos e começam a destruir nossa capacidade de agir. E o pior, elas destroem a nossa credibilidade, não só com os outros, mas principalmente conosco. Eu sei como é fácil procrastinar. Eu costumava adiar minhas tarefas, colocando tudo o que era importante para depois. O problema é que, ao fazer isso, você perde o controle da sua vida. O que começa como uma simples procrastinação acaba se tornando uma bola de neve e, quando você menos espera, está sobrecarregado, estressado e ainda sem ter feito nada. E as consequências disso pioram a cada dia. Você perde oportunidades, desmotiva-se e, o pior de tudo, perde a confiança em si mesmo. A procrastinação é, na verdade, uma forma de fuga. Você evita agir porque tem medo do fracasso, da pressão ou até mesmo do desconhecido. Você prefere deixar para depois porque o conforto do momento presente é mais atraente do que enfrentar a tarefa que está à sua frente. Mas a verdade é que, ao procrastinar, você está deixando de lado algo ainda mais valioso: seu próprio crescimento. Cada vez que você adia algo importante, está adiando seu progresso, o seu sucesso e, mais importante, o seu respeito próprio. Aqui está o ponto central. O respeito, tanto de você para você mesmo, quanto dos outros, está diretamente ligado à sua capacidade de agir, de cumprir suas responsabilidades e de tomar decisões, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. Quando você procrastina, você demonstra uma falta de compromisso com o que realmente importa, com seus objetivos e com suas metas. E isso, inevitavelmente, mina a confiança que os outros têm em você. Mas eu entendo.
Lutar contra a procrastinação não é fácil. Eu passei por isso. Eu também me vi adiando as coisas, pensando que o amanhã seria um momento melhor. Só que eu aprendi da maneira mais difícil. Amanhã nunca chega. O futuro sempre se transforma em presente. E você acaba sempre na mesma situação. Quando finalmente percebi isso, foi como um estalo. Eu estava perdendo tempo precioso que nunca mais voltaria. A mudança começou no momento em que parei de me enganar. Eu parei de esperar pela motivação perfeita ou pelas condições ideais. Eu simplesmente tomei a decisão de agir, independentemente das circunstâncias. E foi aí que tudo mudou. A procrastinação, que parecia uma barreira intransponível, começou a se dissolver. Eu substituí o depois pelo agora e com isso, os resultados começaram a aparecer. Aqui está o segredo. Não existe um momento perfeito para agir. O melhor momento para começar é agora. O momento em que você decide que vai fazer a coisa certa, mesmo que não tenha vontade, mesmo que o medo te impeça, mesmo que a dúvida te consuma. Quando você faz isso, você começa a perceber que a procrastinação é apenas um medo disfarçado e que você tem o poder de superá-lo. Agora, pense nas áreas da sua vida onde você tem procrastinado. Quais são os projetos que você tem colocado para depois? Quais são os objetivos que você tem adiado constantemente? Pergunte-se, o que está em jogo se você continuar adiando isso? E, mais importante, como você vai se sentir quando finalmente tomar a decisão de agir? Eu posso te garantir, o momento em que você eliminar a procrastinação de sua vida será o momento em que você começará a conquistar o respeito que merece. Porque, ao agir, você está dizendo ao mundo que é uma pessoa de palavra, que cumpre seus compromissos, que não tem medo de enfrentar os desafios. E, quando você se torna uma pessoa que age, os outros começam a perceber. O respeito que você busca começa a surgir de maneira natural. A procrastinação não é só um hábito que atrapalha a sua produtividade. Ela mina a confiança que você tem em si mesmo. Mas o poder de mudar está em suas mãos. Quando você decide agir, o resto do mundo começa a se alinhar ao seu redor. Então, pare de adiar e comece a construir o futuro que você tanto deseja. Você já se pegou comparando a sua vida com a de outras pessoas. Eu sei que é algo fácil de fazer. Hoje, com as redes sociais e a constante exposição das nossas vidas, é quase impossível não olhar para a vida do outro e pensar: asterisco, por que minha vida não é assim? Asterisco e o pior, em muitos momentos, essa comparação nos faz sentir que estamos ficando para trás, que estamos fazendo algo errado, ou até mesmo que não somos bons o suficiente. Eu já estive lá. Eu também passei por isso. As redes sociais são um terreno fértil para isso, onde as pessoas postam suas melhores versões, mostrando suas conquistas, suas viagens, suas vitórias. E é fácil, né? Olhamos para isso e pensamos que nossas vidas não se comparam. Mas vou te contar algo que aprendi da forma mais difícil. Asterisco, a comparação é um dos maiores inimigos do seu crescimento pessoal e do seu respeito próprio, asterisco. Quando você começa a comparar sua vida com a dos outros, você entra em um ciclo vicioso. Primeiro, você se sente inferior. Depois, você tenta se igualar ou até ultrapassar os outros, o que só gera frustração. Porque a verdade é que cada pessoa está em uma jornada única, com suas próprias lutas, suas próprias vitórias e desafios. O que você vê de fora é uma versão filtrada e, muitas vezes, distorcida da realidade. Parece algo simples, mas a comparação constante faz você esquecer o quão único você é. E o pior, você começa a definir seu valor com base no que os outros estão fazendo. Você perde a capacidade de se enxergar como uma pessoa completa e começa a olhar para si mesmo como se fosse um projeto inacabado, tentando corresponder às expectativas de quem nem sequer conhece sua história. Eu percebi isso quando comecei a olhar para os outros e me sentir para trás, como se estivesse perdendo oportunidades ou falhando em minha própria jornada. Cada conquista que eu via nos outros me fazia questionar o meu valor. E foi nesse momento que eu parei e pensei: asterisco, por que estou fazendo isso comigo?
Asterisco. Foi então que percebi que a comparação nunca me traria paz ou satisfação. Na verdade, ela estava me afastando da minha própria essência. Quando você se compara com os outros, você está dizendo para si mesmo que não confia no seu próprio caminho, que não acredita que seu progresso é valioso por si só. E sabe o que acontece quando você adota essa mentalidade? Você nunca vai se sentir suficiente, porque sempre haverá alguém com mais, alguém em um estágio mais avançado. Isso é uma armadilha. Aqui está o ponto central. Asterisco, a única pessoa com quem você deveria se comparar é com a versão de você mesmo de ontem, asterisco. Seu progresso não deve ser medido pelos outros, mas pelo quanto você cresceu, superou e se aproximou da sua melhor versão. O respeito que você busca começa com você. Você precisa parar de se medir com os padrões de outras pessoas e começar a celebrar o seu próprio caminho, por mais diferente que ele seja. Eu te digo isso por experiência própria. A partir do momento que deixei de me comparar com os outros, comecei a me concentrar no meu próprio processo. Eu parei de olhar para as conquistas dos outros e comecei a valorizar cada pequena vitória minha, cada passo dado, por mais simples que fosse. Isso foi libertador. Não porque eu deixei de admirar as pessoas, mas porque eu passei a me respeitar mais, a reconhecer que o meu valor não dependia do sucesso alheio. Aqui está a lição. Asterisco, a sua vida é única, asterisco, e você está no seu próprio ritmo. Quando você para de se comparar com os outros, você começa a entender que sua jornada é especial e que ela não precisa seguir o mesmo caminho de ninguém. O que importa é a direção que você está tomando, o esforço que você está colocando para evoluir e o respeito que você ganha ao parar de olhar para os outros e olhar mais para si mesmo. Da próxima vez que você se pegar se comparando com alguém, pare e lembre-se disso. Asterisco, você tem seu próprio caminho e seu próprio ritmo, asterisco. Em vez de sentir inveja ou frustração, olhe para o que você conquistou e veja como você pode continuar se tornando a melhor versão de si mesmo. E, ao fazer isso, o respeito que você tanto deseja se tornará algo natural, pois ele nasce do reconhecimento e valorização do seu próprio processo. Você já se pegou comparando a sua vida com a de outras pessoas. Eu sei que é algo fácil de fazer. Hoje, com as redes sociais e a constante exposição das nossas vidas, é quase impossível não olhar para a vida do outro e pensar: asterisco, por que minha vida não é assim? Asterisco, e o pior, em muitos momentos, essa comparação nos faz sentir que estamos ficando para trás, que estamos fazendo algo errado, ou até mesmo que não somos bons o suficiente. Eu já estive lá. Eu também passei por isso. As redes sociais são um terreno fértil para isso, onde as pessoas postam suas melhores versões, mostrando suas conquistas, suas viagens, suas vitórias. E é fácil, né? Olhamos para isso e pensamos que nossas vidas não se comparam. Mas vou te contar algo que aprendi da forma mais difícil. Asterisco, a comparação é um dos maiores inimigos do seu crescimento pessoal e do seu respeito próprio, asterisco. Quando você começa a comparar sua vida com a dos outros, você entra em um ciclo vicioso. Primeiro, você se sente inferior. Depois, você tenta se igualar ou até ultrapassar os outros, o que só gera frustração. Porque a verdade é que cada pessoa está em uma jornada única, com suas próprias lutas, suas próprias vitórias e desafios. O que você vê de fora é uma versão filtrada, muitas vezes distorcida da realidade. Parece algo simples, mas a comparação constante faz você esquecer o quão único você é. E o pior, você começa a definir seu valor com base no que os outros estão fazendo. Você perde a capacidade de se enxergar como uma pessoa completa e começa a olhar para si mesmo como se fosse um projeto inacabado, tentando corresponder às expectativas de quem nem sequer conhece sua história. Eu percebi isso quando comecei a olhar para os outros e me sentir para trás, como se estivesse perdendo oportunidades ou falhando em minha própria jornada. Cada conquista que eu via nos outros me fazia questionar o meu valor. E foi nesse momento que eu parei e pensei: asterisco, por que estou fazendo isso comigo? Asterisco. Foi então que percebi que a comparação nunca me traria paz ou satisfação. Na verdade,
Ela estava me afastando da minha própria essência. Quando você se compara com os outros, você está dizendo para si mesmo que não confia no seu próprio caminho, que não acredita que seu progresso é valioso por si só. E sabe o que acontece quando você adota essa mentalidade? Você nunca vai se sentir suficiente, porque sempre haverá alguém com mais, alguém em um estágio mais avançado. Isso é uma armadilha. Aqui está o ponto central. Asterisco, a única pessoa com quem você deveria se comparar é com a versão de você mesmo de ontem, asterisco. Seu progresso não deve ser medido pelos outros, mas pelo quando você cresceu, superou e se aproximou da sua melhor versão. O respeito que você busca começa com você. Você precisa parar de se medir com os padrões de outras pessoas e começar a celebrar o seu próprio caminho, por mais diferente que ele seja. Eu te digo isso por experiência própria. A partir do momento que deixei de me comparar com os outros, comecei a me concentrar no meu próprio processo. Eu parei de olhar para as conquistas dos outros e comecei a valorizar cada pequena vitória minha, cada passo dado, por mais simples que fosse. Isso foi libertador, não porque eu deixei de admirar as pessoas, mas porque eu passei a me respeitar mais, a reconhecer que o meu valor não dependia do sucesso alheio. Aqui está a lição. Asterisco, a sua vida é única, asterisco, e você está no seu próprio ritmo. Quando você para de se comparar com os outros, você começa a entender que sua jornada é especial e que ela não precisa seguir o mesmo caminho de ninguém. O que importa é a direção que você está tomando, o esforço que você está colocando para evoluir e o respeito que você ganha ao parar de olhar para os outros e olhar mais para si mesmo. Da próxima vez que você se pegar se comparando com alguém, pare e lembre-se disso. Asterisco, você tem seu próprio caminho e seu próprio ritmo, asterisco. Em vez de sentir inveja ou frustração, olhe para o que você conquistou e veja como você pode continuar se tornando a melhor versão de si mesmo. E, ao fazer isso, o respeito que você tanto deseja se tornará algo natural, pois ele nasce do reconhecimento e valorização do seu próprio processo. Você já se deparou com alguém que sempre promete, mas nunca cumpre? Alguém que diz que vai fazer algo, mas, no final, nunca entrega o que prometeu? E se eu te dissesse que, em algum momento da sua vida, você também já se comportou assim? Eu, por exemplo, já estive nesse lugar. Sei exatamente o que é prometer e, por algum motivo, não conseguir cumprir. E eu também sei como isso pode afetar a forma como você é visto pelos outros e, mais importante, como você se vê. A falta de palavra é um dos hábitos mais prejudiciais que você pode desenvolver. Não cumprir o que promete mina a sua credibilidade, seu respeito próprio e a confiança que os outros depositam em você. E, pior ainda, começa a criar um ciclo de desvalorização de si mesmo. Quando você diz que vai fazer algo e não faz, você não só desrespeita os outros, mas também a si próprio. A palavra é um reflexo do caráter. E cada vez que você quebra uma promessa, você enfraquece esse caráter. Eu sei que muitas vezes as intenções são boas. Às vezes, a vida acontece, surgem imprevistos e o que parecia ser uma promessa firme acaba sendo negligenciado. Mas é justamente aí que o perigo mora. Quando você começa a se habituar a não cumprir suas promessas, seja grandes ou pequenas, você começa a perder a capacidade de confiar em si mesmo. E, quando você perde essa confiança, o respeito dos outros também começa a escorrer pelos dedos. Eu, pessoalmente, já passei por isso. Lembro-me de momentos em que, sem querer, deixei promessas no ar, sem cumprir. Achava que não havia problema, que tudo bem, as pessoas entenderiam. Mas a verdade é que, com o tempo, as pessoas começam a perceber que você não é confiável. E o mais doloroso de tudo é que essa falta de palavras se reflete em como você se vê. Você começa a pensar, asterisco, eu não sou uma pessoa de palavra, sou alguém que não cumpre o que promete. Asterisco e, nesse momento, o respeito que você tanto deseja começa a se afastar. A verdade é que o respeito é construído, dia após dia, com ações concretas. Quando você diz que vai fazer algo e cumpre,
Você não apenas honra a sua palavra, mas também honra a confiança que os outros depositaram em você. Isso é algo poderoso, algo que te coloca em um lugar de respeito, tanto consigo mesmo quanto com os outros. As pessoas começam a ver você como alguém confiável, alguém que tem caráter, alguém que pode ser contado para cumprir o que diz. Aqui está a chave. Asterisco: ser uma pessoa de palavra não é apenas sobre cumprir promessas grandes, mas também as pequenas asterisco. Às vezes, a falta de palavra está nas pequenas coisas do dia a dia. Dizer que vai ligar e não ligar, prometer que vai responder uma mensagem e deixar passar, comprometer-se a chegar na hora e se atrasar constantemente. Essas pequenas falhas começam a construir uma imagem de alguém que não pode ser confiável. E, com o tempo, isso vai afetar todas as áreas da sua vida. O ponto crucial é que a sua palavra é um reflexo de quem você é. Quando você decide ser uma pessoa de palavra, está decidindo ser alguém que vive com integridade, alguém que se compromete com o que diz. Isso é algo que vai além da opinião dos outros. Quando você cumpre o que promete, você também começa a construir um respeito por si mesmo. Você olha para você e diz: asterisco, eu sou alguém que honra o que diz, e isso me faz ser melhor, mais confiável, mais digno de respeito. Asterisco, eu aprendi isso ao longo dos anos. Quando comecei a levar minhas promessas mais a sério, quando comecei a honrar minha palavra em cada detalhe, tudo mudou. As pessoas passaram a me ver de uma maneira diferente. Elas começaram a confiar em mim de verdade. Não porque eu era perfeito, mas porque eu era consistente, porque eu cumpria o que prometia. Eu sei que é fácil prometer e depois deixar para depois, achar que as pequenas falhas não fazem diferença. Mas, acredite, fazem. As pessoas respeitam quem é confiável, quem não abandona as promessas. E mais importante, você começa a se respeitar mais, porque, quando você cumpre o que diz, você também está reafirmando seu valor pessoal. A próxima vez que você fizer uma promessa, lembre-se disso. Asterisco, sua palavra tem peso asterisco. Cumprir o que você diz não é apenas sobre os outros, é sobre você. E, quando você se comprometer a ser uma pessoa de palavra, o respeito e a confiança, tanto dos outros quanto de si mesmo, serão frutos dessa atitude. Porque o respeito nasce na integridade, e a integridade começa com a palavra. Você já parou para pensar quantas vezes, ao longo do seu dia, você se encontra buscando a aprovação dos outros? Seja no trabalho, nas redes sociais, com amigos ou até mesmo na família. Você já percebeu como, muitas vezes, faz escolhas ou age de maneira a agradar aos outros? Eu confesso que já estive nesse lugar. Durante muito tempo, fui uma pessoa que procurava a aprovação o tempo todo. Buscava o ok dos outros para validar minhas decisões, minhas escolhas, minha maneira de ser. E o pior, quanto mais eu buscava essa validação externa, mais eu me distanciava de quem realmente sou. A verdade é que, por trás dessa busca incessante pela aprovação, existe um grande medo. O medo de não ser aceito, de não ser bom o suficiente, de ser julgado ou até mesmo de ser rejeitado. Essa busca por aprovação é uma prisão. Uma prisão que nos impede de viver de forma autêntica, de seguir nossos próprios valores e de construir o respeito que tanto desejamos. Você já percebeu como, muitas vezes, as nossas decisões são moldadas pelo que os outros pensam ou esperam de nós? Isso é o reflexo de uma mentalidade que nos faz acreditar que precisamos da aprovação de alguém para sermos válidos. E isso, meu amigo, é um erro. A vida que você está vivendo deve ser sua, não a vida que os outros acham que você deveria viver. Quando eu percebi isso, foi como se uma chave tivesse virado dentro de mim. Comecei a perceber que, enquanto eu estava buscando a aprovação dos outros, estava deixando de ouvir minha própria voz. A cada vez que eu me moldava ao que os outros esperavam, estava me afastando da minha verdadeira essência. Estava me tornando uma versão editada de mim mesmo, apenas para agradar, para ser aceito. Mas a pergunta é, asterisco, aceito por quem?
Asterisco por pessoas que realmente me conheciam ou por uma imagem distorcida que eu mesmo havia criado. Eu sei que, no começo, é difícil. A busca por aprovação é algo que nos acompanha desde a infância, quando começamos a aprender que nossas ações precisam ser aprovadas para que possamos ser aceitos. Mas, à medida que crescemos, essa mentalidade se torna um fardo. Cada vez que você vive buscando a aprovação dos outros, está esquecendo algo fundamental. Você nunca será plenamente feliz e realizado se depender do olhar dos outros para definir seu valor. Uma das grandes lições que aprendi foi entender que, quando você vive para agradar aos outros, você nunca vai ser genuinamente feliz. Você vai estar sempre tentando se ajustar, tentando ser o que os outros esperam. E isso vai corroer seu respeito próprio. Você não pode viver para satisfazer as expectativas dos outros o tempo todo. Se fizer isso, você vai passar a vida se moldando, se adaptando e, o pior, nunca vai se sentir suficiente. Por quê? Por mais que você busque aprovação, sempre haverá alguém para criticá-lo ou para esperar algo diferente de você. E isso não pode ser a base da sua felicidade. Eu entendi, com o tempo, que a verdadeira felicidade e o verdadeiro respeito vêm de dentro. Eles não vêm da aprovação dos outros. Eles vêm quando você para de buscar constantemente o sim de quem está ao seu redor e começa a viver para si mesmo. Quando você aprende a dizer o não quando necessário, quando toma decisões baseadas no que você acredita ser certo para a sua vida e não para agradar alguém. Quando você decide viver sem depender da aprovação dos outros, você começa a construir sua própria autoestima e confiança. As pessoas ao seu redor podem até não entender ou não concordar com suas escolhas, mas isso deixa de ser um problema. O que importa é que você está sendo fiel a quem você realmente é, sem se importar com o julgamento alheio. Você começa a respeitar sua própria voz e a se dar o valor que merece. E é claro, essa mudança não acontece da noite para o dia. Vai exigir coragem. Vai exigir uma força interna que talvez você não saiba que tem. Mas, quando você começa a dar passos na direção certa, na direção de ser você mesmo, sem medo do julgamento, o respeito e a paz começam a surgir de forma natural. Porque, no fim das contas, as pessoas respeitam aqueles que são autênticos, aqueles que não têm medo de ser quem realmente são, independentemente da opinião alheia. Então, minha mensagem para você é simples. Asterisco, desista de buscar aprovação o tempo todo, asterisco. Libere-se dessa prisão. Pare de tentar agradar a todos e comece a agradar a si mesmo. Quando você parar de viver para os outros e começar a viver para si, o respeito, tanto o seu quanto o dos outros, virá de forma natural. E, mais importante, você finalmente poderá ser quem você foi destinado a ser. Você já parou para pensar em quanto tempo do seu dia você dedica ao seu próprio crescimento? Eu sei que, muitas vezes, a rotina nos consome, e é fácil negligenciar o que realmente importa, o nosso próprio desenvolvimento. Mas, a verdade é que, se você não investir no seu crescimento pessoal, o tempo passará e, no final, você perceberá que poderia ter sido mais, feito mais, conquistado mais. Eu já estive nesse ponto, onde parecia que a vida estava passando diante de mim, e eu simplesmente estava assistindo. Durante anos, fui empurrando meu crescimento para depois. Achava que, com o tempo, as coisas simplesmente aconteceriam, que eu não precisava me esforçar mais, que as oportunidades iriam surgir de alguma maneira. Mas a realidade foi bem diferente. O crescimento pessoal não acontece por acaso. Ele exige esforço, dedicação e, o mais importante, um compromisso consigo mesmo. Quando você ignora o seu próprio desenvolvimento, está deixando de lado uma parte essencial do que faz você ser quem você é. O mundo ao seu redor muda constantemente, mas, se você não mudar junto com ele, corre o risco de ficar para trás. Você já reparou como algumas pessoas parecem estar sempre um passo à frente? Elas estão crescendo, aprendendo coisas novas, aprimorando suas habilidades, enquanto você se sente estagnado, preso à mesma rotina.
Isso acontece porque elas não ignoram o próprio crescimento. Elas sabem que o sucesso, a felicidade e o respeito vêm do desenvolvimento contínuo. Elas investem tempo em si mesmas todos os dias. Eu, por exemplo, demorei muito tempo para entender isso. Por muito tempo, achei que já sabia o suficiente, que estava fazendo o suficiente. Mas eu estava errado. Quando finalmente decidi me comprometer com o meu crescimento, tudo mudou. Comecei a ler mais, a me dedicar a novos aprendizados, a buscar mentores que pudessem me ajudar a ser uma versão melhor de mim mesmo. E, surpreendentemente, as portas começaram a se abrir. Não foi uma mudança mágica, mas um processo constante de investir em mim mesmo. Você precisa entender que o seu crescimento não depende de mais tempo livre, de mais recursos ou de mais sorte. O que você precisa é de mais comprometimento. Cada pequena ação que você toma para melhorar, para aprender algo novo, para se desafiar, vai te aproximar do próximo nível. O crescimento é uma decisão diária, uma escolha que você faz todos os dias. Pode ser algo simples, como começar a ler um livro, aprender uma nova habilidade ou até mesmo melhorar sua inteligência emocional. O importante é dar o primeiro passo. E sabe qual é a melhor parte disso? Quando você investe no seu crescimento, não está apenas melhorando suas habilidades ou conhecimentos. Você também está fortalecendo sua autoestima e confiança. Você começa a perceber que é capaz de mais do que imaginava. Esse tipo de transformação interna é algo poderoso, porque ele não vem apenas das coisas que você aprende, mas também da maneira como você vê a si mesmo. A ideia de que o crescimento é algo distante ou que só acontece com sorte é uma mentira. Você é o principal responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Você tem o poder de mudar, de aprender, de crescer, mas isso exige ação. Não adianta esperar por uma oportunidade milagrosa ou por um momento perfeito. O momento perfeito é agora. E a única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Parece simples, não é? Mas, ao longo da minha jornada, percebi que a maior parte das pessoas ignora seu crescimento porque se sente confortável na zona de conforto. Ficar na sua rotina diária é fácil. Não se desafiar é seguro. Mas, a longo prazo, isso leva a um lugar de frustração e arrependimento. O verdadeiro progresso vem quando você se arrisca, quando se dedica ao seu próprio desenvolvimento, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Por isso, meu convite para você hoje é simples. Pare de ignorar o seu crescimento pessoal. Comece a investir em você, mesmo que sejam apenas 10 minutos por dia. Leia um livro, faça um curso online, pratique algo que vai te ajudar a melhorar. Não espere que as oportunidades caem do céu. Elas estão à sua disposição, mas você precisa estar pronto para agarrá-las. E isso começa com o seu compromisso com o seu próprio desenvolvimento. Quando você parar de ignorar seu crescimento, você começará a perceber uma mudança significativa em sua vida. Você verá novas possibilidades, novas oportunidades e uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais confiante e mais respeitada. O crescimento pessoal é uma jornada sem fim, e você é o único responsável por ela. Então, comece agora. Dê o primeiro passo em direção a um você mais evoluído e mais preparado para as conquistas que estão por vir. Agora, olhe para os 6 hábitos que discutimos. São 6 transformações essenciais que podem mudar a maneira como você vive, pensa e age. Se você realmente deseja conquistar o respeito que merece, a felicidade duradoura e a vida que sempre sonhou, precisa parar de ignorar essas mudanças. Porque, no final, o que você faz todos os dias, as escolhas que toma, os hábitos que adota, são o que definem a sua vida. Asterisco, asterisco, pare de reclamar, asterisco, asterisco. A vida não é um campo de batalha contra circunstâncias externas. É sobre como você reage, como se adapta e como mantém a visão clara do que deseja alcançar. A reclamação tira o poder de você. Quando você deixa de reclamar, começa a encontrar soluções. Começa a agir e a construir uma realidade melhor.
Asterisco, asterisco, elimine a procrastinação, asterisco, asterisco. Todo dia é uma chance de avançar. Procrastinar é adiar o que você sabe que precisa ser feito. E a cada dia que você adia sua própria evolução. Se você quer conquistar o respeito e a felicidade que merece, pare de esperar pelo momento certo. O momento certo é agora. A ação é o que traz resultados. A procrastinação é um dos maiores inimigos do seu futuro. Asterisco, asterisco, deixe de comparar sua vida com a dos outros, asterisco, asterisco. Cada pessoa tem sua própria jornada. Comparar-se constantemente é uma forma de se sabotar. A única competição que você deve ter é com a versão de você mesmo do dia anterior. Quando você se foca em sua própria trajetória, você começa a reconhecer seu valor e a avançar sem se distrair com os outros. O sucesso é pessoal e único, e você é o único responsável por alcançá-lo. Asterisco, asterisco, abandone a falta de palavra, asterisco, asterisco. Quando você perde a confiança das pessoas, perde mais do que a relação com elas. Perde a confiança em si mesmo. A palavra dada deve ser um compromisso. Ser alguém de palavra significa ser confiável, honesto e responsável por suas ações. As pessoas respeitam aqueles que mantêm sua palavra e, ao fazer isso, você fortalece seu próprio caráter. Asterisco, asterisco, desista de buscar aprovação, asterisco, asterisco. Se você vive para agradar aos outros, nunca vai encontrar a verdadeira paz. O respeito e a autoestima vêm quando você decide ser autêntico. Quando você vive com base no que você acredita ser certo, sem esperar que os outros validem suas escolhas, você conquista o respeito genuíno. O respeito de quem realmente importa, o seu próprio. Asterisco, asterisco, pare de ignorar seu crescimento pessoal, asterisco, asterisco. O desenvolvimento pessoal é uma escolha diária. Cada pequeno passo conta. Não espere que a vida mude por acaso ou que o sucesso chegue sem esforço. O crescimento vem de dentro, e cada decisão que você toma para investir em você vai te levar mais perto da versão de si mesmo que você deseja ser. Você é a maior prioridade da sua vida. Quando você cresce, o mundo ao seu redor cresce também. Esses 6 hábitos não são apenas mudanças pontuais. São transformações que podem definir o caminho para uma vida de respeito, confiança e realização. O respeito que você deseja dos outros começa com o respeito que você tem por si mesmo. E, para alcançar isso, é preciso coragem para mudar, disposição para agir, principalmente, consistência. Não espere mais. Comece hoje mesmo. Lembre-se, você é o arquiteto da sua própria vida. O futuro que você quer criar começa com os hábitos que adota hoje. Faça dessas transformações um compromisso diário com o seu próprio crescimento e com a vida que você merece. O respeito que você busca está dentro de você. Quando você começar a aplicar esses hábitos, verá que o mundo ao seu redor começará a respeitar a pessoa que você se tornou.